Graça e paz, que a boa mão de Deus permaneça sobre a sua vida, onde você estiver, qualquer que seja a hora que você tenha parado para dar continuidade aos seus estudos da Palavra de Deus conosco, aqui na Academia de Pregadores, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus seja o teu guia, teu mestre, teu mentor, teu orientador. É a nossa quarta aula de Profetas Maiores e nós estamos estudando alguns aspectos gerais da profecia bíblica para então mergulharmos com mais precisão no ministério dos profetas chamados maiores no contexto bíblico. Só para você rever, relembrar, nós já estudamos um pouco sobre a historicidade do profetismo em Israel, estudamos sobre o profeta, a sua definição e as designações que descrevem o profeta, o nabi, o vidente, o pastor, o atalaia. Nós estudamos sobre a profecia e a sua proclamação, trazendo a informação na aula passada de que as nações pagãs também tinham os seus profetas e que, em alguns casos, esses profetas eram funcionários dos reis para transmitir mensagens que afagassem a vaidade daqueles reis. Na última aula, nós estudamos sobre o recebimento da palavra profética por meio de palavras, Deus falando com o profeta, face a face, ou por meio de visões, por meio de sonhos, ou de visões especiais, como era o caso de Ezequiel, de Daniel e de Zacarias. Na última aula, nós concluímos falando sobre a prática profética e os elementos ou métodos, instrumentos disponíveis para o profeta na comunicação da mensagem recebida. E aí começamos a falar sobre o profeta transmitindo a mensagem por palavras. E uma das coisas que pontuei na aula passada é que o profeta ou os profetas do Antigo Testamento tinham o cuidado de utilizarem-se de comparações para tornar a sua mensagem compreensível. Por isso, eu mencionei, os profetas se utilizavam de elementos comuns da vida humana, como práticas comuns do convívio humano, casamentos, noivados e até atos de infidelidade e prostituição para retratar, se utilizavam em forma de figuras de linguagem para retratar em palavras aquilo que Deus, Jeová, o Eterno, estava lhes comunicando como mensagem para o povo. É interessante notar que dentro desse contexto da proclamação por palavras, o profeta também se utilizava, e eu falei aqui, do antropomorfismo, atribuir a Deus características humanas, e do antropopatismo, que era o ato de atribuir a Deus sentimentos humanos, para tornar a sua mensagem entendida pelos seus ouvintes. E vale trazer à tona aqui que haviam duas formas de comunicação verbal da mensagem profética, que era a proclamação oral e a fixação escrita. A proclamação oral era quando o profeta transmitia a mensagem apenas oralmente, mas não gerava registro escrito dessa profecia. E aí, na primeira aula, ou na segunda, eu falei sobre os profetas escritores e os profetas não escritores. Os profetas não escritores eram aqueles que, ou foram aqueles que se utilizaram apenas da proclamação oral
a exemplo de Natã, Gade, Elias, Eliseu, Micaías e outros tantos, que os episódios que se mencionam na Bíblia do ministério desses profetas foram registrados por outros, por alguma testemunha, por algum cronista, por algum historiador, mas não por eles mesmos, tá? E os profetas escritores que registraram atos e episódios das suas revelações e das suas profecias. Eram métodos utilizados, reunidos em livro, tá? Compendiados em forma de livros, para que a palavra se perpetuasse para as próximas gerações. E já mencionei repetidas vezes que o profeta, para ter a autenticidade da sua mensagem, precisava receber esta mensagem da parte de Deus. E essas palavras da parte de Deus penetravam o coração e a mente dos seus ouvintes. Então, a palavra profética era uma declaração solene feita pelo profeta em nome de Deus. E destaque-se que essas declarações, essas profecias, essas predições poderiam ser boas ou ruins. Ou seja, haviam mensagens de juízo e haviam mensagens de restauração. Haviam mensagens de livramento e haviam mensagens de condenação. Nós vamos perceber do ministério de Ezequiel, por exemplo, e Ezequiel trata da destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e a partir do capítulo 40, Ezequiel já não fala mais da destruição do cativeiro, ele começa a falar do novo templo, da reconstrução da cidade, da restauração de Israel. Na verdade, no capítulo 37, ele já começa a falar dessa restauração de Israel, tá? Revelando que a profecia tinha essas duas bandejas da balança, trazendo para a nação a mensagem de advertência e a mensagem de esperança. Vamos perceber, por exemplo, em Isaías, que Isaías tem mensagens de juízos para as nações, mas a partir do capítulo 53, Isaías começa a falar da vinda do Messias. No capítulo 54, ele fala da restauração de Israel. Alegra-te, jubila, ó estéril, e festeja tu que não deste à luz, porque virão dias em que os filhos da estéril serão mais numerosos do que os filhos da mãe de muitos filhos e tal. Isaías está ali falando da restauração de Judá. Então a mensagem por palavras tinha essas duas vertentes, e eu repito que o profeta, a partir de então, começa a aferir a expressão "assim diz o Senhor", para caracterizar a mensagem como uma mensagem estritamente de origem divina, tá? Então, primeira forma de manifestação da prática profética, por palavras. A segunda, por ações simbólicas, gestos ou dramas. E aí a gente para um pouquinho para pontuar algumas questões. Na introdução da matéria, da disciplina de profetas maiores, eu mencionei que no exercício do ministério profético, o profeta tinha a missão não só de entregar a mensagem, mas muitas vezes ele era a própria mensagem. Nós vamos encontrar no registro do exercício profético alguns gestos, ações e algumas atitudes dramáticas do profeta para fazer o povo entender a ênfase que estava sendo dada naquilo que Deus estava revelando.
E vale ressaltar que na maioria dos casos, na maioria absoluta dos casos, quando um profeta apela para um gesto ou uma atitude dramática, representativa, para fazer o povo compreender a mensagem, na maioria dos casos, repito, essa mensagem era de juízo, de castigo ou de alerta. Então, não se segue um padrão, é óbvio, mas o ato simbólico na mensagem profética existe. Vamos encontrar aqui, por exemplo, quando um comentarista, Sicre, declara que a força expressiva, a capacidade de atrair a atenção dos ouvintes é muito maior na ação simbólica do que apenas no uso das palavras. Em outra colocação do mesmo autor, ele menciona que as palavras poderiam ser esquecidas, mas o ato simbólico marcaria a memória do povo. E aí, a palavra do profeta nessas circunstâncias se tornava uma palavra viva. Ou seja, muitas vezes o profeta, no exercício do seu ministério, era convidado a viver a profecia, não apenas a transmiti-la. Vou te dar 3 exemplos. Ezequiel capítulo 12. O Senhor diz a Ezequiel: prepara a tua mobília, coloca para fora da tua casa, para mudares de país. Imagine aí, Jerusalém está em paz. Não há nenhuma ameaça real para Jerusalém. E o profeta embala todos os móveis da casa e coloca na calçada. Quando o vizinho passa e pergunta: vai para onde, Ezequiel? Ezequiel diz: estou de mudança. Vou mudar de país. O que significa isso? Significa que Judá será levado para o cativeiro. É um gesto profundo, um ato intenso. Vou dar outro exemplo. Jeremias, capítulo 19. O Senhor manda Jeremias ir no mercado, comprar uma botija, chamar todos os anciãos da cidade, olha que nós estamos falando da cúpula governante, para a praça da cidade. Quando todos eles chegam lá, o Senhor diz a Jeremias: agora quebra a botija. E Jeremias taca a botija no chão e quebra. Alguém olha para Jeremias e pergunta: o que significa isso? E Jeremias diz da parte de Deus: assim como eu quebrei essa botija, esta cidade será quebrada pelas mãos dos babilônios. São gestos dramáticos que traduzem a profecia e o impacto dela. Outro exemplo, Isaías. Isaías perambulou por 3 anos e meio nu ou seminu. Não há uma exatidão do relato, mas dá-se a entender que Isaías tinha alguma parte do seu corpo que deveria estar coberto, ou seja, alguma parte íntima do seu corpo que estava despido por 3 anos e meio. Alguns autores sugerem que esse período e que essa descrição bíblica indica que Isaías permaneceu com as nádegas despidas nesse período. Para quê? Para representar para o povo de Judá a vergonha que o povo passaria. A pergunta é a seguinte: como é que o povo iria compreender o profeta andando nu? Como o povo iria compreender o profeta com a mobília na porta da casa? Como o povo iria entender que uma botija quebrada representava uma nação quebrada? Eram formas, gestos, dramas, por meio dos quais o profeta traduzia o sentimento de Deus, a visão recebida, a revelação profética. Vou lhe dar mais um exemplo. Oséias, talvez o exemplo mais conhecido dentro dessa
abrangência de demonstração profética por gestos. Oséias recebe de Deus a orientação de ir a um prostíbulo e tomar para si uma das prostitutas como sua esposa. Para quê? Porque Deus queria mostrar para Israel, através de Oséias, que Israel era uma nação infiel e assim mesmo o Senhor a buscou, a resgatou e a trouxe e a assumiu como esposa. Em dado momento, essa esposa de Oséias sente saudade da vida que ela tinha e volta para lá. E Deus manda Oséias ir buscá-la e vai buscá-la e ela vem grávida da prostituição. Para quê? Porque Deus queria dizer a Israel que, apesar de tê-lo amado em situação indigna, Israel o abandonou, o traiu e voltou com sequelas do seu pecado, e ainda assim o Senhor lhe recebeu. E na vida de Oséias isso se repete. Há uma segunda situação, ela volta para lá, volta grávida e Oséias outra vez a recebe como esposa, traduzindo, portanto, o amor de Deus por Israel. Então a palavra de Deus nesses casos deixava de ser apenas uma pregação e se tornava a vida do profeta, retratando o que Deus queria e a situação que a nação estava. Esses atos simbolizavam o que Deus faria, devido a palavras se tornar concreta na vida do profeta e da sua família. Então, a transmissão profética pode ser por palavras, estudamos expressão oral, fixação escrita, ou por meio de gestos. E aí eu chamo sua atenção, porque muitas vezes nós, na ênfase da pregação ou do ensino, e às vezes até na ambição de impor autoridade em relação a quem nos ouve, reivindicamos para nós o título de profetas. A pergunta é: até que ponto estamos dispostos a vivermos debaixo de uma missão profética? Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Vamos lá. Além de transmitir a mensagem por palavras, de transmitir a mensagem por gestos e dramas que simbolizavam ou retratavam a mensagem de Deus para a nação, o profeta também transmitia por exortação. Eram os conhecidos ditos, os discursos dos profetas, que vinham como os ditos que se manifestavam com os ais. Os ais dos profetas traduziam uma ameaça de morte e até responsabilizava o autor pelo ato. Quando Deus utilizava um profeta para dizer ai de, ou ai de, ele estava declarando uma aflição acima da medida que a mente do povo poderia compreender. O dito era constituído de uma denúncia, de um anúncio, e fazia parte de um protesto e de uma contestação de Deus, através do profeta, a alguma prática de vida da nação ou de alguém. Então, quem mais usa os ais é o profeta Isaías. Sempre que Isaías dá um ai na abertura de uma palavra profética, ele está por anunciar um castigo divino, um juízo divino, e a exortação era para levar o povo a uma restauração moral séria e ser fiel ao Senhor Jeová. Tá bom? Então vamos lá. Revendo, nós estudamos a definição da profecia, o recebimento da profecia, a transmissão da profecia, e recebemos
a orientação da prática profética nos dias do Antigo Testamento. Vamos concluindo essa aula, estamos na metade dela, então nós vamos falar um pouco da função profética e concluiremos essa aula. E na próxima aula, nós vamos fazer uma análise agora Na próxima aula, nós vamos fazer uma análise do ministério dos profetas maiores. Vamos compreender o tempo que eles profetizaram, em que época, em que contexto. E a partir daí, nós vamos fazer um mapeamento, uma exegese dos livros desses profetas, para você ter uma compreensão melhor de como entender e de como se utilizar desse livro ou desses livros para a pregação, para o ensino ou simplesmente para a sua compreensão e conhecimento da palavra de Deus. Vamos falar agora um pouco sobre a função profética. Numa das nossas aulas, eu compartilhei com você que nos dias de Samuel surgiram as escolas proféticas. Eram as academias de preparação dos profetas para o exercício do ministério, sobretudo naquele caso do profetes, que era o vocacionado, que despertava o desejo do ministério profético, e ele passava a ser treinado para saber discernir a voz de Deus e como exercer e desenvolver o seu ministério. As escolas de profetas, ou as escolas de profetismo, deram ao ministério profético uma noção ou um conceito de perpetuidade e transformou o ministério profético em ofício. É bom relembrar que o ministério de profeta começa em Samuel. O ofício de profeta começa em Samuel. E Jesus declara que essa dispensação profética encerra em João Batista. É verdade, não cabe a nós estudarmos isso aqui, agora. Esse assunto que eu vou abordar agora é para quando estivermos estudando manifestação de dons espirituais, naturais e ministeriais. Lá na relação de dons ministeriais, o apóstolo Paulo aos Efésios menciona o ministério de profeta. Mas é bom lembrar que no contexto do Novo Testamento, o ministério de profeta não tem exatamente a mesma característica do ministério do profeta do Antigo Testamento. Tá? Lembre também que o ofício de profeta começa com Samuel. E é Samuel quem institui as escolas de formação de profetas, já vimos nas aulas anteriores. Mas é bom lembrar que lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, bem antes de Samuel, Moisés já é chamado de profeta. E antes de Moisés, Deus mesmo denomina Abraão como profeta, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Então, o ofício do profeta começa em Samuel. Mas Moisés já era reconhecido como profeta. E Deus apresenta Abraão a Abimeleque como profeta, quando Abimeleque leva Sara para tomá-la por sua mulher, e Deus aparece a Abimeleque e diz: não toca nela, porque ela tem marido e o marido é profeta. Tá? Então, a função profética dentro desse contexto é anunciar algo da parte de Deus. Vamos lá. No conceito popular, a profecia ou o profeta é aquele que consegue obter predições do futuro ou anunciar algo que está para acontecer. No entanto, embora esse pensamento seja verdadeiro,
dentro do contexto bíblico, nós precisamos entender que o profeta não era apenas aquele que anunciava o futuro, mas aquele que orientava o presente. O profeta era um pastor, um orientador, e ele anunciava juízo e salvação, convocando o povo a se conduzir no tempo presente, dentro da perspectiva de Jeová, para que desfrutassem da provisão e da proteção de Jeová. Então, o profeta era como um mediador, ele era como um lugar-tenente do Senhor, um receptor, um articulador de sua palavra, um sentinela, um guardião. Na atuação profética, vamos lá, o profeta não tinha posto fixo. O profeta atuava em todas as áreas que ele pudesse atuar, e detalhe, e podia protestar contra tudo. Ele estava falando em nome de Deus. Óbvio, alguns reis reagiam, algumas pessoas perseguiam. Jeremias foi lançado num poço. Vamos voltar lá bem atrás. Elias foi perseguido e ameaçado de morte por Jezabel. Mas os profetas tinham a função de atuar em todos os postos. Eles eram conselheiros dos reis, conselheiros dos oficiais. O profeta era um observador do culto. Ele agia na atividade do culto, atuava no pastoreio da nação, orientava a nação, contestava o relaxamento espiritual, litúrgico e cultico da elite sacerdotal. Nós vamos encontrar Ezequiel protestando contra a elite sacerdotal diante dos seus pecados. Nós vamos encontrar Zacarias, Ageu, todos eles orientando o povo de maneira bem específica, porque os profetas também tinham ou exerciam, alguns deles exerciam funções sacerdotais. Então vamos observar aqui, entre as coisas realizadas pelos profetas, eu quero pontuar com você algumas delas. O profeta proclamava a soberania universal e absoluta de Deus. Então, sempre que o profeta trazia uma palavra do Senhor, o seu papel era de exaltar a soberania de Deus. Querido aluno, aprendiz, estudante, nós precisamos resgatar isso na pregação cristã. Estamos muito preocupados em manifestar a nossa soberania, a nossa grandeza, o nosso nome. Profetas anunciam a grandeza de quem lhe enviou. Profetas não falam de si. Profetas falam de quem lhe comissionou. E isso é importante demais. Aliás, vou acrescentar. Esquece os seus títulos. Anuncia os títulos de Deus, que os títulos de Deus vão te respaldar. Vamos lá. O profeta conscientizava Israel ou Judá da sua posição de povo de Deus. Ou seja, a mensagem do profeta tinha por propósito revelar a Israel quem eles eram em Deus. Uma nação eleita para um propósito específico. Os profetas mostravam que uma religião formalista não agradava a Deus. Você já parou para analisar que algumas vezes Isaías condena os jejuns de Israel, as festas sagradas, as reuniões culticas? Por que Isaías faz aquilo? Porque Israel e Judá desenvolveram o hábito de cultuar a Deus de proforma. Se tornou automático. Era cumprimento de tabela. Volta para cá. Responde com verdade. Isso parece ou não parece com o que nós estamos vivendo neste tempo? Vamos na igreja para cumprir tabela.
Oramos ou lemos a Bíblia, ou fazemos ou deixamos de fazer para dar satisfações. Não é mais um ato espontâneo do amor e da fidelidade a Deus, acima de tudo. Os profetas denunciavam os erros do povo e os chamavam ao arrependimento. O profeta Amós chega a dizer: eu estou com o meu rosto como uma rocha e o meu queixo como um seixo, para anunciar a Israel o seu pecado e ajudar a sua transgressão. Aqueles homens levavam a sério o princípio do arrependimento e da conversão. Mas os profetas tinham por função mostrar as consequências futuras da desobediência, anunciando o castigo de Deus. Deixa eu destacar algo do profeta Amós. Não é um profeta maior, mas estamos falando de profecia no seu sentido geral ainda. Capítulo 4, versículo 12, Amós diz assim: e porque isto te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A falta de análise do contexto leva muita gente a falar desse versículo como se o prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus se referisse ao arrebatamento. Não precisa ler muito para entender que não tem nada a ver. Basta ler só aquele capítulo. Se você parar agora a leitura, o nosso estudo, se você dar uma pausa agora na aula, e você pode fazer isso, e abrir Amós capítulo 4, do versículo 1, você vai ver que antes de Deus dizer isso, ele anuncia 4 ou 5 tragédias que estavam acontecendo em Israel. O Senhor diz assim: eu enviei a seca para que vocês se convertessem e vocês não se converteram. Aí o Senhor diz: eu permiti, eu enviei pragas para que vocês se convertessem e vocês não se converteram. Aí o Senhor diz: eu enviei exércitos inimigos que vos massacraram para que vocês se arrependessem e vocês não se arrependeram. Aí o Senhor diz: eu enviei a saraiva, o fogo e a tempestade para que vocês se arrependessem e vocês não se arrependeram. Agora Deus diz assim: já que vocês não mudam de comportamento, nem com seca, nem com pragas nas lavouras, nem com tempestades, nem com exércitos inimigos, nenhum desses mensageiros lhes mostrou que eu estou insatisfeito com a vossa maneira de viver. Aí Deus diz assim: então, preparem-se, porque agora eu vou pessoalmente tratar com vocês. A análise desse contexto vai nos fazer perceber que a coisa é muito séria, porque agora Deus está dizendo: eu não vou mandar mensageiro, eu irei pessoalmente julgar vocês e vocês vão ter que se deparar comigo. Então, a mensagem do profeta era convocando o povo ao arrependimento, denunciando o seu erro e revelando as consequências desse erro. E cabia ao profeta consolar os justos, mostrando que haveria uma retribuição futura. E esse mesmo profeta terminava por interceder pelo povo. Malaquias capítulo 3, o povo volta do cativeiro babilônico. Eu falei na primeira aula dos profetas pré-exílicos, os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. Malaquias é um profeta que exerce seu ministério depois do cativeiro de Babilônia e ele retrata uma reclamação de Judá. Os judeus estavam dizendo que não valiam a pena servir a Deus. Na verdade, servimos a Deus debalde. As nações ímpias prosperam e nós passamos por dificuldade. Aí o profeta diz assim: o Senhor ouviu a vossa declaração, e naquele dia ele se assentará como ourives que se assenta para purificar a prata. E é aí que o profeta diz assim: e o Senhor preservará os seus como um pai que poupa seu filho a quem ama,
E aí Malaquias usa uma das expressões mais carinhosas de Deus, quando ele diz assim: e estes serão o meu tesouro particular. E então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa era a missão do profeta. E aí eu vou concluir essa aula mencionando duas citações muito interessantes da função do profeta. O comentarista diz assim: uma vez que tudo que se referia à vida nacional referia-se também a Deus, o profeta, sem abandonar seu navio, navegava tanto pelas águas da vida religiosa como da social. Agia no que se referia tanto à moral como à política. Influenciava tanto na vida litúrgica como no relacionamento com grandes e pequenos impérios. Homem livre, tão aberto para Deus que não temia usar palavra séria a reis, chefes, sacerdotes e até para o próprio povo. Ou seja, lá vou eu de novo trazendo você para uma reflexão nossa. Profeta não pode ser funcionário de rei. Profeta não pode servir a império de seu ninguém. Profeta só pode ter compromisso com Deus. Profeta respeita a autoridade sacerdotal, mas não ignora a vontade divina. Vou dizer mais uma. Profetas não são feitos em micro-ondas. Não se torna profeta da manhã para a tarde. Profetas são forjados em fornalha de fogo intenso, moldados ao formato que Deus deseja. Mais um texto aqui para você entender da função profética. Os profetas são anunciadores da riqueza do monoteísmo, cujo Deus é o esposo que se entrega para fazer a esposa feliz. Apenas diante deste amor, que planta fraternidade e doação entre todos os irmãos, é que se pode entender a frequência e a veemência com que os profetas focalizam o tema justiça. Concluindo essa nossa quarta aula de profetas maiores, era a missão do profeta destruir todas as falsas esperanças do povo, fossem baseadas nas promessas dos reis, no templo, nos ídolos, em Jerusalém, no culto, na lei, na filiação abraâmica, e revelar para o povo que a sua única segurança estava em Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová. E aí nós concluímos esta aula informando a você que no exercício profético, o profeta precisava investir em todas as áreas da comunidade: moral, social, religiosa, política, espiritual, interferia na prática jurídica das nações e garantiam que a vontade de Deus fosse comunicada ao povo, revelada ao povo, e que o povo se arrependesse. Essa é uma visão panorâmica do profetismo bíblico, fazendo você entender que os profetas não tinham a missão de agradar um grupo ou outro, ele não era partidarista, cabia ao profeta levar uma vida reta, independente da classe social que ele fazia parte, proclamar a sabedoria divina e, no desempenho da sua função, levar os seus ouvintes a obedecerem a Deus, para que tivesse uma vida promissora e abençoada. Entenda, portanto, meu querido irmão e irmã, aluno da Academia dos Pregadores, que o ministério profético, no contexto do Antigo Testamento, não era um ministério de rede
sombra e água fresca. Era um ministério ardoroso, desafiador e que requeria do seu responsável comunhão contínua com Deus para receber a mensagem de Deus. Na próxima aula, repito, nós vamos estudar agora de maneira direta o ministério de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quando profetizaram, para quem profetizaram. Vamos fazer uma análise dos livros desses profetas para você ter uma compreensão maior e mais ampla. Fazer uma síntese dos livros desses profetas e juntos cresceremos em conhecimento e na prática do ministério para a glória de Deus. Não perca a nossa próxima aula, se programe, registre as informações, cresçamos juntos. Na lateral do seu vídeo ou no rodapé do seu vídeo estão aparecendo aí alguns livros que são sugestões nossas para esta matéria de profetas maiores, para que você, lendo esses livros, consiga ampliar essa compreensão, aumentar a sua fonte de pesquisa, a sua bibliografia e, detalhe, começar a formar a sua biblioteca, porque um bom estudante da Bíblia precisa investir em fontes de conhecimento. Cuidado com essa teologia que você pesquisa em sites abertos da internet e que você não sabe quem foi que fez a postagem e nem sabe quem está defendendo a tese e usando o argumento. Cuidado com as fontes onde você bebe. Cresça no Senhor, Deus te abençoe, fica com Deus e que a graça de Cristo seja sobre nós, hoje e sempre. Amém.